Olá, esse é o projeto integrador da Univesp com os integrantes Adilson, Cleiton, Denilson, Patrícia Guedes, Thalita Carina e a Valesca Aparecida. Nós temos como tema o desenvolvimento de um jogo interdisciplinar, né, com pelo menos 2 áreas de conhecimento, né, que é o nome do tema é Plano de Intervenção de Maneira Lúdica através de jogos com o intuito de colaborar com o ensino-aprendizagem. Sobre a justificativa desse projeto, nós estamos aí com um projeto integrador, né? Com integrantes de 3 polos, que atualmente é o polo de Itaquaquecetuba, o polo de Jandira e o polo de São Caetano do Sul, né? Que nós viemos aí com a proposta para criar um jogo que auxilie de maneira um pouco mais lúdica, divertida, né? Que facilite na aprendizagem dos alunos, né? Com base nessas informações. E o que nós temos como problema é que as crianças elas tinham uma dispersão, né? Elas se distraíam com muita facilidade, perdiam o foco da aula e nessa questão também acabava dificultando o aprendizado de uma maneira tradicional. Então os alunos eles não tinham eles achavam muito monótono, muito maçante essa questão da aula mais tradicional, né? Então foi proposto uma aula um pouco mais interativa. Esse objetivo aí justamente era poder estimular, né? Estimular o próprio conteúdo, a própria aula por meio de materiais. E com a adição, né? Ou a subtração, multiplicação, divisão, usando tarefas na parte de matemática com operações básicas. E também com alguns desafios que auxiliassem nessa socialização entre as crianças, onde elas conseguiriam dividir essa tarefa e assim elas iriam aprendendo brincando. Sobre o desenvolvimento, né, foram dentro desses problemas aí, nós tivemos algumas conversas, né, com parte da comunidade, conversamos com os docentes, né, para a gente ter uma ideia dessa criação do projeto, né, como é que a gente iria fazer e foi feita aí como uma ideia dessa criação de um jogo, onde a gente utilizaria aí cartolina, caneta hidrográfica, lápis de cor e tampinhas de garrafa PET. Sobre as instruções do jogo, né? O jogo ele consiste numa corrida onde os participantes eles vão avançando, como se fosse um jogo de tabuleiro mesmo, né? Conforme consegue responder corretamente todas as questões e eles analisam o nível de dificuldade em que estão, né? Que decidem se vão apostar 1 ou 2 passos no tabuleiro. Após isso eles escolhem quais são os participantes que vão ir até a lousa e responder as questões que todo grupo tem que participar. O grupo tem que solucionar primeiro de maneira correta, né, que avança o número de casas que foi proposto, né, que foi colocado ali como, como uma proposta inicial, né, do início do jogo. E após a resposta, o segundo grupo tem 1 minuto para responder também. E a questão, caso não consiga, só o outro grupo que avança no tabuleiro. O projeto ele foi aplicado, né, numa escola aqui de educação básica, aqui na região do Alto Tietê, uma escola em Mogi das Cruzes, na cidade de Mogi das Cruzes. E lá tem era voltada mais para o ensino fundamental 1, né, cuidado entre 9 e 11 anos. E a idade da aplicação contou com 18 crianças durante a aplicação. Também o acompanhamento da coordenadora da escola, onde foi iniciado, apresentou o projeto, o jogo para as crianças, foi explicado todas as regras. E assim nós iniciamos a divisão dos grupos para poder dar início. Sobre a metodologia, na imagem aí, as crianças elas analisam o grau de dificuldade da questão e para os participantes que vão responder na lousa. E que nós temos aí como conclusão é que nesse trabalho, né, nós exploramos justamente a implementação de um jogo matemático que foi destinado às crianças, né, do quarto ano do ensino fundamental, dos anos iniciais, com o objetivo de tornar esse aprendizado aí mais envolvente, mais eficaz, de uma maneira muito mais explorando o brincar. E esses resultados demonstraram que com esses usos desses jogos, né, pode aumentar o interesse dos alunos pela disciplina e inclusive tirar um pouco daquela monotonia. Com a aplicação do jogo, né, nós observamos que algumas crianças elas tinham melhorado seu desempenho, né, dentro das atividades matemáticas
e também desenvolver algumas habilidades sociais, porque no momento que eles estavam jogando juntos, eles acabavam trocando bastante ali sobre a dinâmica do jogo, só até mesmo a proximidade deles, né? Assim, desenvolvendo também toda essa parte de trabalho em equipe, comunicação. Isso dá por conta que reforça que essa parte de integração aí e as metodologias que foram colocadas no ensino também promoveram aí um aprendizado bem legal, bem colaborativo. Concluímos, né, que o uso dos jogos matemáticos além de ser uma boa estratégia, né, para motivar os alunos, ele também aprimora muitas habilidades. E esperamos que esse trabalho ele seja realmente algo inspirador, né, para todos os educadores e de que maneira que consiga explorar essa ferramenta que foi proposta, né? Essa nova forma também da gente conseguir constituir o ensino dentro de sala de aula. Aqui do lado, aqui nós temos nessa imagem um dos agradecimentos dos professores que nós tivemos lá, né? Que o Adilson um dos integrantes aqui do grupo, essa mensagem foi direcionada a ele e ele replicou para o grupo que falando sobre que a sala de aula ela produziu, que ficou incrível, que os estudantes eles gostaram, que eles demonstraram justamente entusiasmo, que a proposta, que geralmente era utilizar aí os jogos de forma pedagógica e trouxe assim um benefício muito bom. É isso e muito obrigado.